Gostaria de falar com vocês agora, a partir de hoje, mais uns dias, sobre Gálatas ali no capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala a respeito do fruto do Espírito. E hoje eu vou falar sobre um pedaço apenas, para a gente estar desenvolvendo esse assunto aí, em mais algumas reuniões. Então eu gostaria de ler com vocês aqui, em João, no capítulo 15, no versículo 1, que diz assim, Jesus que está falando, ele diz, eu sou a videira. Videira é a parreira, né? Da vide, das uvas. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Ramo que não dá fruto, corta, faz a poda, para que frutifique a partir de um ramo novo. E aquele que dá fruto, ele limpa, ele vai fazendo aquela poda cuidadosa para que frutifique mais ainda. E ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual é a palavra que Jesus tem falado? A palavra do Evangelho. O Evangelho, a Boa Nova, o Evangelho que é Jesus. Toda a encarnação de Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é a expressão de Deus. Jesus nessa terra é o próprio Deus andando aqui. Ele se encarnou, a palavra de Deus andando nessa terra, a palavra de Deus sendo gente nessa terra, a palavra de Deus nos ensinando com o seu proceder, com o seu caminhar. Então, é por isso que nós estamos limpos. É porque andamos e vivemos e falamos e procedemos de acordo com a palavra que temos recebido. E ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque não pode um ramo produzir o fruto em si mesmo, se não permanecer ligado na videira, se não permanecer no mesmo Espírito, no Espírito de Jesus, no proceder de Jesus, no que a palavra de Jesus nos ensina. Assim, nem qualquer um pode dar fruto se não permanecer no Evangelho. Ele diz, eu sou a videira, eu sou a árvore, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos viver sem Jesus, porque a verdadeira vida só está nele. Ele é a luz do mundo. A vida estava nele. A vida é o próprio Cristo. Se alguém permanecer nele, frutifica. E se alguém não permanece no Evangelho, ele se desliga do Evangelho. Por isso que nós precisamos permanecer. E ser evangelho não é ser evangélico, não tem a ver com isso. Tem a ver com o Espírito que você professa, tem a ver com o Espírito que você crê, tem a ver com o Espírito do Evangelho em você, tem a ver com o Espírito de Jesus em você todos os dias. Se você permanecer em mim, disse Jesus, e a minha palavra permanecer em você, você pedirá o que você quiser e será feito. E Deus será glorificado.
E aí ele começa a falar sobre o amor de Deus, sobre o primeiro fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, olha só o que diz. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto, não são frutos. Você frutifica no seu espírito um fruto, que é o fruto do Espírito. Que espírito é esse? É o Espírito Santo. É o Espírito de Jesus. O que representa o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? E ele começa dizendo, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é longanimidade. O fruto do Espírito é paciência. O fruto do Espírito é benignidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não existe lei contra isto, porque é uma lei do Espírito. Toda árvore que está ligada em Cristo, ela frutifica no Espírito. E qual o fruto do nosso Espírito? Primeiro é amor. E ele diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. E permaneçam no meu amor, porque o fruto do Espírito é amor. Se guardardes os meus mandamentos, a minha palavra, permanecereis no meu amor. Você sabe que existe o amor ágape, o amor filéu, o amor esforge, o amor eros. Amor eros é o amor de um homem pela mulher, um amor carnal. O amor filéu é o amor de pai para filho. O amor esforge é o amor de família. E o amor ágape é o amor do tipo de Deus. É o amor daquele que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho para que todo aquele que encontre o seu Filho, encontre o Evangelho, encontre Jesus, não pereça, mas tenha vida e tenha vida em abundância. Permaneceis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho dito essas coisas para vocês, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria, a sua satisfação seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. João 13, versículo 34 e 35 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, da mesma forma que eu vos amei, do mesmo jeito, do mesmo tipo de amor. Deus nos chama para amar com o amor do tipo de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O discípulo só é conhecido pelo amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, porque ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Não chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vocês que me escolheram a mim, pelo contrário,
eu vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, que o amor, o fruto do Espírito, que é amor, permaneça em você, a fim de que tudo o quanto você deseja seja realizado. Este é o mandamento de Jesus, que nós nos amemos uns aos outros. Primeiro, João. João é o apóstolo do amor. Fala muito sobre o amor. Primeiro João, capítulo 3. E ele diz assim, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Quanto amor Ele tem concedido a nós, a ponto de nos chamar filhos de Deus. E ele diz, a mensagem que ouvistes dele desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, eram obras terrenas, e as do seu irmão eram justas. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Eu odeio fulano. Eu odeio fulana. Eu não suporto ela, não suporto ele. Aquele que odeia não vive, permanece na morte. A gente fala essas coisas, né? E são coisas tão fortes sobre o amor. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Tudo que se pode saber sobre o amor está totalizado em Cristo. Ele é o amor de Deus. Porque todo aquele que odeia o seu próximo, o seu irmão, é assassino. Quando fala de irmão, não é o irmão de sangue, é o seu semelhante. Sempre quando a Bíblia falar de irmão, está falando do seu semelhante. Aquele que odeia seu irmão é assassino. E todo assassino, todo aquele que comete esse assassinato, mesmo sem ter matado. Lembra do texto que eu citei outro dia? Aquele que considerar o seu irmão como raca, sem significado, é pior do que olho por olho, dente por dente. É você não valorizar o seu semelhante. Todo aquele que odeia seu irmão não tem a vida eterna permanente em si, porque é assassino. Nisto conhecemos o amor. Que jeito conhecemos o amor? Em que Cristo deu a sua vida para nos salvar. Ele deu a sua vida por nós. Não existe um amor maior que o homem entregar a sua vida pelo outro. E nós devemos dar a vida pelos nossos semelhantes. É difícil isso, né? Não é fácil isso. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Gente, não dá para tentar olhar esse texto e achar que não é para nós. Tentar dizer, não, ele não está falando para nós aqui, não. Mas, gente, se nós cremos no Evangelho, e os discípulos andaram com Jesus, e os discípulos entenderam o amor que Jesus tinha, todos eles tiveram a experiência de vivenciar o amor e depois de praticar o amor. E agora João está dizendo todas essas coisas aqui porque ele aprendeu com Cristo. Como pode permanecer
numa pessoa desse tipo o amor de Deus. Filhinhos, queridos, amados, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque o fruto do Espírito é amor. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós, disse Jesus, e vos designei para que deem fruto e o vosso fruto permaneça. E o fruto do Espírito é amor. Aquele que está ligado frutifica, aquele que está no Evangelho frutifica no Espírito. Frutificar no Espírito é amor. Não amemos de palavra, mas de fato e de verdade, porque nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Estaremos em paz com Deus. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Toda árvore que estando ligada, Ele limpa para que dê fruto. Aquele que guarda o Evangelho, os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conheceremos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Cristo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido dele, é nascido de Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado Jesus, seu Filho unigênito, para que vivamos por meio dele. Viver por meio do que ele é, da maneira que ele viveu, da maneira que ele foi, da maneira que ele procedeu. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aleluia! E nisto conheceremos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito que frutifica o amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que tenhamos confiança, porque no amor não existe medo, e o perfeito amor lança fora o medo, e nós amamos uns aos outros pelo fato de que Ele nos amou primeiro. Mas se alguém diz eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, jamais pode amar a Deus que não vê. Ora,
Nós temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame o seu irmão. Porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus, e todo nascido de Deus deve amar aquele que o gerou e também amar aquele que dele é nascido, que dele foi gerado. E nisto conheceremos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos e permanecemos na sua palavra, permanecemos no seu mandamento e permanecemos na boa nova, no seu evangelho. Amém? Sobre o amor, o fruto do Espírito, o fruto de alguém que professa o evangelho com suas ações. O seu fruto é amor. O fruto do Espírito é. Amém? E nós estaremos continuando numa próxima reunião. Estaremos continuando sobre o fruto do Espírito. Amém? Em nome de Jesus.